A minha arte é a arte da palavra e a arte da encenação. O teatro, a contação de histórias, o falar ao público, a escrita. Meu nome é Rita Duarte e a arte faz parte da minha vida desde sempre, desde que eu nasci, porque meu pai é escritor. É uma frase, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, e é verdade. Quando eu nasci, quando eu era criança, onde nós morávamos, não havia luz elétrica, mas meu pai tinha uma biblioteca. Então, isso sempre nos trouxe muito a esse lugar, e a mim, hoje em dia, a esse lugar do contar histórias, e de escrevê-las, e de gostar de ler e de transmitir, né? Então, eu sempre permeei a cultura, a arte de várias formas, a minha vida inteira. Minha vida toda. E o teatro, eu fui primeiro para o teatro em 2007, mas quando eu cheguei em Balneário, uns 10 anos depois, eu comecei no teatro. E eu me encantei com a contação de histórias lá pelo ano 2010, vendo alguns contadores, porque não tinha ainda nessa época, não se ouvia falar, não tinha contadores de história, recém estava começando. E quando eu assisti Sérgio Belo, Rodrigo Calistro a contar histórias, quando eu assisti os dois contando histórias, eu me encantei com aquilo. Falei, gente, que coisa mais linda fazer isso, levar isso para as pessoas, né? Porque essa relação do ser humano com a água, com o oceano, com o mar, para mim é muito significativo, me faz muito bem. Sabe, emocionalmente, porque as nossas emoções, elas têm um comportamento muito líquido, né? Se a gente for pensar a bem da verdade, elas têm um comportamento líquido. Então, assim, eu gosto muito da proximidade com a água. E o mar essa contemplação, assim como as contações de história são muito contemplativas, né? E o ouvir a história, né? E a vida, a pesca, essa cultura do pescador, é uma cultura de muita contemplação também. O pescador, ele tem o coração, como diz, o coração solitário. Não no sentido de solidão, mas de solitude, né? Porque é esse coração de silêncio e de espera. E, na verdade, o ouvir histórias é muito assim também, ele é muito parecido. E a minha contação de histórias, ela está muito no lugar do causo. Das histórias sobre as pessoas, sobre os costumes, as crenças, os tempos. Eu gosto da história que arrasta o tempo, que traz o tempo junto com ela. O teatro é amor, o teatro é realização, é sustento, né? O teatro é desafio, o teatrar-se é transbordar-se. E contar histórias é uma necessidade humana, o contar histórias. O folclore, as histórias de oralidade, eles trazem a matéria-prima mais profunda do ser humano, que é uma necessidade humana, porque tudo nós transformamos em histórias, né? São as novelas, os filmes, os livros, as séries, a própria fotografia, o contar histórias, o teatro. O ser humano tem necessidade de contar as suas histórias. E eu acho que nós contamos porque nós amamos contar. Nós cantamos histórias porque amamos contar histórias. O Jonas Ribeiro é um autor que eu gosto muito, que ele fala que quando a gente conta histórias, a gente leva o ouvinte a atravessar, sem perceber, a ponte que une o reino da consciência real, da consciência racional, ao reino mítico, simbólico dessas histórias de oralidade, né? Então a pessoa ela se encontra, ela se toca dentro dela, ela arruma a casa, né? É uma coisa meio assim, essas simbologias sempre nos levam a isso. O que me encanta nessa identidade cultural é justamente contar a história das pessoas do lugar, dos costumes, das crenças, dessas coisas todas que existem em cada lugar, né? Cada um. Na verdade, assim, as histórias de oralidade, ou contos de fada, ou enfim, as histórias de folclore, elas, se você parar para pensar, muitas vezes, elas têm a mesma construção
com detalhes diferentes nas mais variadas culturas. E isso faz parte do inconsciente coletivo. Por isso que eu digo que são matéria-prima do mais profundo do ser humano. A oralidade traz essas coisas, né? Traz as notícias, traz a história, né? De muitas coisas que não estão em livros. A oralidade é que nos traz, como de crenças e costumes, é a oralidade que nos traz muitas coisas, né? A contação de histórias, que eu digo, ela é um costume, ela é uma técnica, uma arte antiga que se renovou. Ela reapareceu há alguns anos, né? E ela se renovou em um tempo muito bom, eu acho muito satisfatório, antes que se perdesse muitas coisas. Porque muitas coisas já não se fala, a gente já não escuta mais tanto as histórias de bruxas mesmo, rezadeiras, benzedeiras, bruxas que eram conhecidas nas regiões onde a gente vive, nos lugares onde a gente mora, que existiam essas pessoas. E isso vai se apagando, ou por novos costumes, ou religiões que vão aparecendo, enfim, as coisas vão se perdendo. Se não tivessem os contadores de histórias, eu acho que nós já teríamos, e a escrita também, né, senão nós já teríamos perdido muitas coisas. Essa arte trouxe uma nova curiosidade das pessoas por costumes antigos, né, por crenças antigas. Bem antigamente, as histórias contavam a história. Existiam os trovadores, na época medieval, eles viajavam de cidade em cidade, iam na praça para contar o que eles tinham visto, o que tinha acontecido na cidade anterior para onde eles tinham passado. Então a contação de história vem muito daí. E aí, depois foram contando as coisas que aconteciam para as crianças, nas famílias. E não havia, as pessoas moravam em lugares afastados, enfim, não tinha luz elétrica, nada disso. Então, a família se reunia em volta do fogo. Muito fogo tem muito a ver com o círculo e o fogo tem muito a ver com essa contação de história, com essa arte, né? E eles contavam as histórias porque senão as pessoas não teriam, até de um certo ponto, não teriam contato nenhum, nem com o conhecimento mesmo, com o conhecer de hábitos e costumes, e também com a própria ascendência, né? O próprio pertencimento, da onde ela é, da onde ela veio. Passar as informações, passavam contando histórias, né? De uma geração para outra passavam contando histórias, era bem assim que as coisas aconteciam. E também a passagem de valores, passavam valores através das histórias. E muitas histórias, contos de fadas mesmo, foram criados em sentido de proteção, para proteger, criar valores e proteger. Do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que é um conto de fada da época dos senhores do feudo. Tudo que existia dentro dos campos dos senhores do feudo, né, pertencia a eles. E os camponeses tinham muito medo que as meninas, se um senhor desses passasse a cavalo, poderia pedir as meninas para eles, poderia requisitar a menina, né? E então eles contavam a história do Chapeuzinho Vermelho, que elas não poderiam sair de casa nem entrar na floresta, que tinha um lobo mau que comia as crianças. Básico. Então é só para uma ideia de histórias ou de crenças que foram sendo criadas para proteção, para proteger a própria prole, né, as crianças, enfim. Como as histórias para explicar o inexplicável, quando as pessoas não conseguem entender, né? A lenda do linguado. Tá? O linguado é um peixe que ele nasce normal, igual a todos os outros peixes. Ele é simétrico de um lado e do outro, tem o olho daqui, o olho aqui, a boca no meio, e ele, de um determinado tempo, ele migra para o fundo do oceano, ele deita no fundo na areia e ele passa a ficar achatado de um lado inteiro, ele é um filé, e os dois olhos e a boca passam para um lado só. Ele fica quase como uma arraia, assim, ele se transforma. E tem uma lenda, né, que o linguado, que na verdade é um peixe que zombou de Nossa Senhora, que Nossa Senhora estava passeando na praia, ela estava entediada de estar no céu e ela veio passear na praia e ela queria saber se a maré ia vazar ou ia encher. E o peixe começou a zombar dela. E ela ficou muito brava, então ela rogou tipo uma praga, Nossa Senhora rogou uma praga no peixe. E o peixe ficou todo torto, então não conseguia falar direito com ela, porque ele zombou dela.
A oralidade, ela tem muita força, porque como ela traz os costumes, né? Como eu já falei, ela traz as coisas junto com ela e ela passa de geração a geração, o que é muito importante, né? E nessa nossa cidade aqui, que é o bairro da Barra, que é o que guarda ainda muito, porque no centro já se perdeu muito, nem os pescadores moram mais no centro, não estão mais lá. Então eles guardam muito essa memória, que é o nosso patrimônio imaterial, né? E precisa ser perpetuado, ele corre um risco bastante grande, eu acredito, e os artistas precisam dar continuidade para isso. A última vez até que eu fiquei sabendo, só havia uma senhora, e uma senhora já de idade, rendeira na Barra ainda, que fazia renda de biorro, já não tem mais nenhuma outra. Então isso é uma coisa que a gente não pode, eu acho que é a nossa obrigação, assim, não dá para deixar morrer, né? No mínimo o conhecimento tem que ser passado. E pela importância de manter tudo isso é que eu conto essas histórias de oralidade, de passar de geração em geração, essas histórias que são contadas, né? Elas não são autorais. E esse contar histórias, né, me encanta muito aqui na Barra, até eu quero trazer nessa mostra histórias das pessoas do bairro da Barra. Esse bairro onde nasceu a cidade de Balneário Camboriú. Esse bairro onde ainda moram até hoje os pescadores, as famílias de pescadores, que são pessoas que guardam ainda essa cultura e esses costumes de uma época em que a vida era mais simples de ser vivida, né? Em que tinham valores muito característicos, assim. Pessoa que se identifica, quer se aproximar, tem que procurar festas populares, procurar esses bairros mais antigos, procurar conversar com as pessoas, procurar conhecer. É dessa forma que os artistas vão poder se aproximar dessa identidade cultural do seu lugar. O meu lugar de história, que é essa história sobre pessoas, sobre o caos, uma coisa mais antiga, não é muito fácil encontrar histórias. É o ouvidos dourados, né? Você tem que aprender a ouvir antes para depois contar. E o meu processo, comigo o processo é esse. Eu preciso me apaixonar ouvindo aquela história para depois eu contar. Ela tem que falar comigo antes e depois eu transmito.